Bom, acho que tá liberando aqui. Então, o pessoal começou a entrar já. Já mandei aqui também nos grupos das comissões, um pedido aí informando que a gente ia começar. Estamos pontualmente às 4h01, né? 4h02 agora. 4h02. Então, vamos dar um tempinho aí para o pessoal chegar, né? Esse, os convidados já chegaram. E é isso. E aí, Estelinha, você que está conseguindo aí com as comissões, como que estão as palestras das outras comissões? Agora vai ter, semana que vem vai ter o congresso, né, de direito de família, Vai ter depois um vai ter o do congresso, jovem advogado. o final de ano aqui está cheio dos congressos. A gente vai ter esses aí, vem um pessoal bem bacana do direito de família. Nós tivemos no sábado agora um congresso da Comissão de Igualdade Racial. Na verdade, foi um simpósio de direito antidiscriminatório. Nós estamos aí cheios dos eventos. E Não, muito legal, né? quando a gente perceber, já vai ser final de ano, a gente já está ficando sem agenda, Wagner. Então, eu conversei com a Mari agora há pouco Uhum, sobre as questões de curso, e ela falou assim, Wagner, não tem mais agenda para né? curso. Né? Aí eu perguntei para ela, mas aí no mês de novembro a gente quer fazer mais uma palestra, né? Porque toda a comissão aqui de direito empresarial a gente tenta Uhum. manter. Eu, o Naldo e o Bruno tentamos manter uma por mês, né, Naldo? Mas as agendas ali estão complicadas, viu? Então, Mas a gente consegue fazer alguma, sim, não, eu sei. É que tem que coincidir a agenda da ordem com a agenda dos convidados, né? com a agenda de Então, vocês. com a agenda de você e da gente, do Naldo, É, do Bruno. Então sempre é. tem que um dar. E dessa vez aqui a gente conseguiu duas agendas, né? Porque eu aqui como mediador e o Naldo como palestrante também, né? Junto com a doutora Silmara e com o doutor Araque. É muito legal. Aliás, queria aproveitar já agradecendo eles, né? Enfim. Estelinha, acho que a gente pode começar já também, né? Depois fica Pode, gravado. pode. Eu só gostaria de, então, Wagner, de dar as boas-vindas a todos, a todos presentes, em nome da nossa presidente Luciana Freitas, em nome da nossa diretoria, agradecer imensamente ao Dr. Wagner Armani, ele já está cansado de me ouvir falar sobre isso, mas eu sou uma entusiasta das comissões na OAB Campinas, e a comissão que ele preside aí, auxiliado pelo Dr. Naldo, é uma das comissões mais atuantes, tanto é que a gente vê aí palestras mensais. Então, fica o meu profundo agradecimento em nome de toda a diretoria ao Dr. Wagner, ao Dr. Naldo, e agradecer também a doutora Silmara, doutor Araque, pela disponibilidade em falar aí aos advogados de Campinas. Tenho certeza que temos muitos estudantes aqui também, e só finalizar esse agradecimento com mais um que é indispensável, que é agradecimento a todos os nossos funcionários e funcionárias, que a gente tem a Valéria, e se não fossem esses funcionários valorosíssimos, nada disso a gente conseguiria fazer. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e tenham um excelente evento. Wagner, fica aí toda a minha gratidão em nome de toda a diretoria, tá bom? Obrigado, Estelinha. É muito bom ter, doutora Estela, perdão. Obrigado, doutora Estela. É muito bom ter você aqui, Doutora né? Estelinha. Doutora Estelinha. Intimidade é uma coisa, né? Complicado. Bom, em primeiro lugar, queria novamente agradecer à OAB, né, por dar essa oportunidade para a gente. A Comissão de Direito Empresarial está crescendo cada vez mais, né? Nós temos uma quantidade de membros gigantesca, então eu queria agradecer todos os membros que participam da comissão, né? Eu também queria agradecer ao meu vice-presidente, o Bruno Johan, que também trabalha arduamente aqui conosco para manter, né, atualizado ali o grupo do WhatsApp, as palestras, e o Naldo, né, que está aqui não só como representante da diretoria da comissão, mas também aqui como palestrante, né? Não é a primeira vez que ele participa, mas é uma pessoa que está sempre aqui dando suporte para a gente, né? Eu, o Bruno e o Naldo formamos um bom trio aqui da comissão, creio que uma das mais
ativas, né? Pelo menos no grupo do WhatsApp, bem ativa ali. Então, queria agradecer a Estela aí, a OAB, né? Eu queria agradecer os membros da comissão, o Naldo, pessoalmente. Vou já começar a apresentar, né, os nossos palestrantes. O Naldo Camargo é sócio-diretor do Departamento Consultivo e Contencioso do Camargo Dias e Campos, é advogado, estudou compliance na Escola de Pós-Graduação da FACAMP e extensão de Direito Digital pela Escola Superior da Advocacia da OAB. Então, possui extensão em propriedade intelectual, em contratos empresariais, pela Escola Superior da Advocacia, pós-graduação em Direito Civil Empresarial. Atualmente é o nosso secretário aqui da Comissão de Direito Empresarial da OAB Campinas. Bem-vindo, Naldo. A Silmara, outra queridaça aqui nossa, né? É, participa ativamente também da comissão, mas ela vem já da comissão de mediação, né? Ela é advogada, mediadora judicial e privada certificada internacionalmente pela Escola de Londres, e ela é membro da IMI, a International Mediation Institutions. Ah, gostou, né? Gostou aqui. Aqui é Embromation, rapaz. Então, doutora Silmara, muito bem-vinda. Obrigado aí pelo aceite do convite. Foi muito bacana para tratar desse tema. E o nosso querido professor doutor Henrique Araque Cavalcante, ele é advogado, doutor em análise econômica do direito, professor de direito empresarial, coordenador do Congresso de Direito Empresarial do Distrito Federal, um excelente congresso, diga-se de passagem, muito elogiado ali pelos colegas. O Araque é um amigo também, né? Eu brinco que é um dos maiores influencers do direito empresarial, né? O Instagram dele ali é ótimo para quem gosta de acompanhar as atualidades e todo dia tem um assunto novo. Bom, então, agradecendo todo mundo, eu vou dar a palavra para todo mundo depois, e aí vamos começar já. A ideia nossa, pessoal, a ideia daqui da palestra, na verdade, surgiu quando eu estava discutindo com o Bruno sobre as questões de negociação aqui que nós trazemos no nosso escritório, né? O escritório Sartori tem bastante questões relacionadas ao direito empresarial e, pasmem, né? O Araque fez uma postagem no Instagram dele falando sobre negociação, o que nos chamou a atenção. Eu comecei a trocar uma ideia com ele para falar sobre esse tema, e aí já envolvia a Silmara, já envolvia o Naldo. Então, eu vou começar. A ideia nossa é falar da importância das técnicas de negociação, né, para a advocacia, e começando aí com o Araque, né, e perguntando aí sobre exatamente essa questão da publicação, né, que você tratou da negociação posicional, né, e eu gostaria que você esclarecesse um pouco sobre esse tema e outras técnicas e métodos de negociação para causas empresariais. Bom, primeiramente, né, muito obrigado pelo convite. Já é a segunda e a terceira vez que eu já falo aqui na comissão. O Wagner é um amigo, ele sempre lembra dos amigos, né, para a gente aqui, Centro-Oeste, aqui nessa seca desgramada aqui, para a gente poder conversar. Cumprimento também, né, a doutora Silmara, doutor Naldo, acho que é a primeira vez que a gente está conversando, a doutora Estela. Então vamos lá, gente, sem maiores delongas. A ideia, né, que surgiu nessa conversa, né, com o professor Wagner a respeito disso foi um post assim, bem despretensioso, na verdade, deve ter 2 minutos, assim, só que porque, né, o público que eu endereço lá no Instagram é justamente assim, só comentários, trazendo tentar simplificar alguns conceitos que, na verdade, são até bem complexos. E o que eu coloquei lá no post foi que eu resumi, na verdade, uma das etapas, né, do que hoje é conhecido como a Escola de Harvard de Negociação, que basicamente eu falei sobre negociação posicional e negociação baseada em interesses, né, que na verdade é uma das etapas aqui, talvez até a professora Silmara aqui possa aprofundar mais, eu já vou passar a palavra para ela. Mas a ideia aqui é o seguinte, resumindo, até para deixar como base aqui para a nossa conversa. A gente negocia muito mal. Porque nós, brasileiros, no geral, somos ensinados, até por conta de hábito, até por uma questão cultural, a negociar do jeito mais ineficiente possível. Porque normalmente quando a gente está negociando, e vamos pegar aqui as questões mais típicas do nosso dia a dia e também chegando aqui para a prática da advocacia, a negociação ela parte necessariamente de interesses antagônicos, mas conciliáveis em sua grande parte. Por exemplo, num contrato de compra e venda, eu quero comprar, você quer vender. Os interesses não são iguais. Então não é eu quero comprar e você também quer comprar, que isso não faz muito sentido. Eu quero comprar e você quer vender. Só que a partir do momento que eu quero comprar e você quer vender, nasce daí uma posição
possivelmente conciliável, que a gente tem o que a gente chama de lente de negociação, que é eu quero pagar o menor preço possível e você quer obter o maior preço possível. Evidentemente, a gente vai começar com alguns conceitos mais técnicos, mas que são fáceis de compreender. Se o máximo que eu quiser pagar for mais do que o mínimo que você quer receber, a gente tem um ponto de interseção. Então, aqui, esse aqui vamos dizer assim, é o máximo que eu quero pagar, né? O mínimo não faz sentido, né? O máximo que eu quero pagar, e esse aqui é o mínimo que você quer vender. Se a gente tem essa zona de encontro de sobreposição, existe espaço para um acordo. A gente fala tecnicamente de preço de reserva. Se o preço de reserva do comprador for maior do que o preço de reserva do vendedor, ou seja, o máximo que eu topo pagar no seu carro é 40 mil, o mínimo que você topa receber é 30, existe uma faixa ali de 30 a 40 mil onde sai negócio. Agora, quando a gente tem uma posição irreconciliável, que é eu só topo pagar no máximo 30 mil, você só topa receber no mínimo 40 mil, não importa o que a gente faça, não importa a técnica que a gente faça, a gente não vai chegar nesse ponto de encontro. Mesma coisa com o honorário de advocacia. Eu quero receber o máximo possível, você quer pagar o mínimo possível, e a lógica se sobrepõe. Então, onde que a gente chega no ponto de ineficiência? Porque perceba que aqui eu estou falando, e vocês estão ouvindo, e provavelmente estão concordando com tudo que eu estou falando, mas eu não falei nada essencial sobre o problema. Eu falei um carro, eu não disse por que eu quero o carro, eu não disse que condições o carro está, eu não falo absolutamente nada do que efetivamente importa. Eu não falei do caso dos honorários, da complexidade do caso, da especialidade do advogado, eu só falei do quê? Dos dois elementos objetivos que são preço de compra, preço de venda, preço de contratação, preço de etc. E por que a gente cai para isso? Porque é fácil. E por ser fácil é tentador. Em vez da gente ficar discutindo aspectos subjetivos, onde eu tenho uma opinião, você tem outra, eu tenho uma visão, você tem outra, a gente cai para o que a gente consegue concordar, que é um número, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Que ao cabo e ao fim parece que é isso que efetivamente importa. E a gente esquece do porquê que eu estou contratando em primeiro lugar. Isso é exatamente o que a gente chama de negociação posicional. Eu assumo uma posição, aí eu pago 40 mil. Não, mas eu só vendo por 70 mil. E aí a gente começa uma guerra de atrito, onde eu comento de cá, você bate de cá, até a gente talvez chegar num ponto. E por que isso é ineficiente? Porque, como todos nós sabemos, eu vou fazer um exercício coletivo aqui para vocês verificarem isso de uma maneira mais fácil. Suponha que a gente chegue, né, aqui em Brasília, a gente tem a cidade do automóvel, onde você vai lá para comprar carros usados. Você vê um carro que está... Ou vamos supor que você chegou lá para levar o seu carro para vender. Aí você pegou assim, poxa, esse carro aqui na tabela FIP ele vale 50 mil, único dono, 9 fora, tal, estou com uma certa urgência tal. Então você faz uma série de considerações para você, e aí você fala assim, cara, se eu conseguir 45 mil, se eu conseguir 40 mil nesse carro, eu estou satisfeito. E aí o que você parte do pressuposto? Assim, vou pedir 47 para ter uma gordura para negociar, que é exatamente a fonte da ineficiência. Mas eu vou mostrar para vocês como isso é cultural. 40 você topa, abaixo de 40 nem pensar. Só que você não vai pedir 40 na bucha, você vai tentar ver se você consegue esticar um pouquinho, né, tentar descobrir o preço de reserva do comprador. Você pede 47 mil reais. Tabela FIP 50. Eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Suponha que você chegou lá, né, você olhou a tabela FIP, seu carro na tabela FIP vale 50, seu preço de reserva é 40 mil, você pede 47. Você chega no primeiro vendedor e o cara chega e fala assim, olha, eu quero vender meu carro, tá, quanto é que você quer nele? Ah, eu quero 47 mil, fechado. Olha que interessante. Você conseguiu mais do que você queria, e um preço que você achou que você não ia conseguir, e você conseguiu de saída o primeiro que oferecer. Do ponto de vista racional, você deveria estar felicíssimo. É mais do que você queria, mais do que você esperava, você não perdeu tempo, você conseguiu imediatamente. Mas não é assim que você se sente. Você sente o quê? Podia ter pedido mais. Porque ninguém topa de sair de um preço, a não ser que ele esteja muito abaixo. Porque essa é a nossa cultura. E olha como é que você se porta completamente racional. Cara, tem alguma coisa que eu não vi nesse carro.
Porque claramente ele vale muito mais do que 47 mil, porque o cara não tá aqui, transferiu o dinheiro. Teve um caso, no segundo escritório que eu trabalhei, que a gente estava sendo contratado para fazer um caso dificílimo envolvendo uma futura ministra do Estado, uma questão envolvendo sindicato, um caso complicadíssimo. E o dono do escritório, né, para quem dinheiro é abstrato, ele falou assim, vamos cobrar, isso em 2012, vamos cobrar 25 mil reais. Eu falei assim, bicho, a gente está encarando uma ministra do Estado com uma confederação nas costas. A gente vai oferecer 25 mil reais para encarar isso aqui. Ou a gente é doido, ou a gente não está levando o caso a sério. Porra, aqui quanto a gente cobra? Eu falei assim, bicho, tem que cobrar muito mais. Só que aí tem umas outras discussões, ancoraram, eu falei assim, cara, vamos cobrar 150. A gente mandou uma mensagem. Olha, a gente está pensando aqui, né, os honorários 150. Antes de dar o ok, eles fizeram o Pix da época, né, que era o TED. Tá aqui, já pagando. Aí, assim, e a cara de todo mundo ficou com a cara de trouxa. Assim, poxa, os caras deviam estar com orçamento de 500 pau, entendeu? Então, olha como é que funciona a nossa cabeça. Em vez da gente pensar objetivamente, né, nos aspectos que efetivamente importam, a gente fixa uma posição. E o mais incrível, porque a gente fixa uma posição acima daquela que a gente quer para ter aquela gordura para queimar. E o mais curioso é que quando a gente consegue aquilo que a gente pediu, que achava que não ia conseguir, automaticamente você, puta, fui burro. Alguma coisa aconteceu, tem alguma coisa que eu não vi, e eu fico insatisfeito de conseguir mais do que eu queria, o mais rápido. Isso não faz nenhum sentido. Existem estudos de economia comportamental que, se provar que se eu tivesse fechado com 45, mas brigando, queimando peçanha, eu ia sair mais satisfeito. Então, tudo isso eu quero dizer o quê? Porque o ser humano é um ser visceral, e o brasileiro tem isso culturalmente. A gente vai para a negociação, você vai para uma negociação e fala assim, puto, o cara é ruim de negócio. Porque ele foi sincero na posição dele, né, nesse contexto que eu estou falando. Cara, ele foi sincero contigo, ele chegou no limite e falou assim, olha, não trabalho com desconto e tal. E você fica puto. Por quê? Porque você quer sentir, tem que ter um quê psicológico. E a gente vai para as negociações já esperando isso. Quem nunca foi, quanto é que é? 100 reais, e para levar? Faz parte da nossa cultura. Mas isso é extremamente ineficiente justamente por essa questão. Porque você coloca o preço 20%, 30%, às vezes, um preço irreal, e você coloca no outro 20%, 30% mais baixo, justamente para virar uma guerra de atrito. Onde quem aguentar mais, quem tiver maior poder de barganha, vai puxar o ponto médio. Só que para isso acontecer, como você não vai falar assim, 50 mil? Não, só pago 30. Você vai ter que justificar, porque a gente racionaliza as nossas emoções. Não, olha esse carro, vagabundo, tá arriscado, claramente foi batido. Não, isso aqui foi uma... E você começa a moer. O cara fala, bicho, você tá querendo fechar negócio comigo. Pensa isso, assim, para um carro, a gente já está até acostumado. Mas pensa isso no escritório de advocacia. Tanto é que quando você faz a proposta de honorários, vamos supor que meu sobrenome seja Armani, e eu vou cobrar, assim, sei lá, 100 mil reais uma operação societária. Aí eu vou chegar assim, não, Armani, você tá doido. 100 mil reais? Ó, para o cara, ó, pro terno, não, claramente não vai. Você faz isso porque você sabe que ofende. Aí todo mundo fala assim, olha, não estou querendo botar preço no seu serviço, doutor, mas veja bem, porque parte do pressuposto que você tem gordura para queimar, como se o honorário, como serviço de advocacia fosse commodity. Porque carro a gente consegue fazer isso, coco a gente consegue fazer isso, camisa a gente consegue fazer isso. Só que esse é um tipo de negociação extremamente ineficaz. Porque leva tempo, desgasta a relação, e é o que a gente chama de negociação posicional. E aí veio, toda essa, da década de 70, a professora Silmara me lembrou muito bem disso, veio o pessoal de Harvard e construiu uma proposta racional de negociação, que é o que eles chamam de negociação baseada em princípios, que tem toda uma sistemática, a professora vai até adentrar aqui, onde, em tese, você vai, culturalmente implementado isso, você consegue uma negociação que aumenta, né, as possibilidades de ganho mútuo, tem uma série de situações lá interessantes, mas fundamentalmente preserva a relação. Porque eu não vou ficar xingando o teu carro, dizendo que você cuidou mal dele, né, ofendendo, para poder baixar o preço. A discussão vai para outro patamar. Mas existem alguns problemas com isso. Mas fundamentalmente, gente, até porque eu não estou mal, isso aqui não é um monopólio, fundamentalmente é isso. A ideia de trazer outras técnicas de negociação é para culturalmente a gente poder se posicionar, e aqui no caso na advocacia, para quando a gente apresentar um preço,
né? Porque, na verdade, a gente não está apresentando um valor, a gente está apresentando um preço pelo serviço, a gente não negociar automaticamente e ter argumentos e ter técnicas para poder mostrar para o cliente o valor. Porque se o cliente entender que o valor do que ele está adquirindo é mais do que o preço que ele está pagando, ele contrata, não importa o preço. E se ele perceber que, se você não conseguir mostrar isso, aí efetivamente você vai estar, né, nessa negociação posicional que é extremamente ineficiente, como eu já falei. Pronto, falei demais, Armando. Não, você nunca fala demais. Você está sempre se posicionando, né? E isso é muito bom, Araque. Não, foi ótima essa introdução. Eu acho que, de fato, é cultural. É como você falou, às vezes a gente. E eu acho que também, e aí acho que a doutora Silmara pode trabalhar nesse ponto de surpresa, né? E como professor, Araque, eu vejo que a faculdade muitas vezes não prepara o aluno para ter esse tipo de pensamento, né? Nas faculdades que eu ministro aula, que eu ministrei aula, a gente tem um posicionamento de confronto, né? Na verdade, sempre muito mais contencioso. São agora que as faculdades estão colocando nos seus currículos técnicas de mediação, técnicas de negociação, né? A PUC, por exemplo, aqui de Campinas, na qual eu leciono, tem esse perfil. Nós temos matérias específicas para isso, né? Então é um avanço que a faculdade, quando era a minha época, não tinha, né? E, bom, mas vamos, acho que eu vou passar agora a palavra para o Naldo, né? Eu falei da Silmara, mas da nossa ordem aqui combinamos com o Naldo, né? Então, Naldo, depois desses esclarecimentos iniciais, como que você usa essas técnicas de negociação? Como que você trata desse pensamento, no seu dia a dia na advocacia empresarial? Boa tarde, Naldo. Boa tarde a todos, prazer estar com vocês e indo direto ao ponto aqui, pegando o gancho aí do doutor Araki e estando com pessoas assim tão importantes com o tema, eu estou mais para aprender do que de fato para para agregar, mas vou falar um pouquinho especificamente do que nós lidamos aqui no escritório. Nós atuamos, por exemplo, com pequenas e médias empresas, em sua grande maioria empresas familiares, e os atritos que nós encontramos, via de regra, são atritos que envolvem pai e mãe, sócios, irmãos. Isso acontece com muita frequência. Como que nós trabalhamos isso? Evitamos o máximo judicializar. Ninguém ganha essa questão da judicialização, obviamente. Então, nós tentamos ir com o básico mesmo, pegando aquilo que o doutor Wagner acabou de dizer, que a faculdade ela prepara o advogado, né, enfim, a advogada, para ser gladiador. O advogado ele tem que sair desse degrau de gladiador e ouvir as partes de uma forma mais tranquila, certo? E tentando separar, de certa forma, a questão sentimental. Até porque, pegando o que nós fazemos aqui no escritório, que envolve empresas pequenas e médias, familiares, há sentimento forte ali. Então, nós temos que baixar um pouco o degrau e olhar para o sentimento que está envolvendo ali. Já aconteceu, doutor Wagner, doutora Silmar, doutora Estela, Araque, os demais colegas, de nós chamarmos uma psicóloga para uma reunião com as partes. A psicóloga entrou na sala de reunião, totalmente, e acho que a doutora Silmara vai abordar melhor esse assunto, né? Como se fosse e ela tem curso, essa psicóloga de mediação também, tem especialização nisso, e ela foi para a sala para conversar em mais de uma sessão. E nenhum dos advogados sabia o que estava sendo dito ali, porque a ideia era o desarme das partes ali, o sentimento, o tratamento do sentimento. Isso foi feito, depois de algumas sessões, os advogados e as partes nós conseguimos chegar a um acordo. Então veja que nós temos que nos desarmar quando falar com outro colega, outra parte, irmos para realmente um café. Bom, doutor, vamos tomar um café? Vamos conversar numa boa? E aí, usando algumas técnicas aí que o doutor Henrique disse também, deste livro aí, que vocês irão falar, como chegar ao sim, mas, de repente, fazer um brainstorm, colocar na mesa o que o doutor quer, o que o seu cliente quer, todo mundo coloca, uma tranquilidade, buscar isso. Então, primeiro, tentar tirar
a questão sentimental e depois ir para o que todo mundo precisa, para o que todo mundo quer. Aí, com isso, fazer um brainstorm, né, uma tempestade de ideias ali e ver, caminhar de pouquinho em pouquinho até chegar a uma solução. Temos logrado muito êxito nisso, isso é importante e tem dado certo, tá? Então, é basicamente isso que nós praticamos hoje, Dr. Wagner. De fato, você tratou bem, né? Muitas vezes o desarme tem que ser feito pras partes, né? O advogado, em que pese ter essa neutralidade, muitas vezes a gente sempre pega o cliente no colo e às vezes até a emoção do cliente, isso às vezes atrapalha, né? As nossas negociações, inclusive pessoal, né? Então, doutora Silmara, bom, a gente está falando de negociação, né? A gente tem aqui uma, vamos dizer assim, a maior, né, como eu posso dizer, maior profissional nesse tema, né, que trabalha diretamente com isso, dia de sim, dia também, trabalha com as mediações, né, da importância das mediações e como isso vem crescendo, né, inclusive o Código de Processo Civil trata disso, a Lei de Falência e Recuperação Judicial na nossa área começa a tratar disso. Então, você, nesse seu dia a dia, né, qual a importância dos métodos de negociação na mediação? Como você está vendo isso no dia a dia, né, das mediações? Boa tarde, obrigado pelo aceito do convite, doutora. Imagine, eu que agradeço a doutora Estela, companheiro Naldo, doutor Wagner, e prazer em conhecer o doutor Araque. Bom, vocês já passaram aí várias missões e pontos aí, eu estou tentando anotar aqui que foi, depois a Silmara fala, vamos ver se eu dou conta de falar de tudo. Mas eu gostaria de começar dizendo o seguinte, né? Estou muito feliz de estar no meio empresarial, e a gente não pode esquecer, né, que atrás de todo CNPJ tem CPFs. Quando a gente tem isso em mente, tudo fica mais claro e a gente consegue fazer um pupurri aqui das declarações que tanto o doutor Henrique quanto o doutor Naldo fizeram até agora, né? Vou começar pelo o que o doutor Araque falou. Araque ou Henrique, o que você prefere? Olha, começa já a utilizar minha ferramenta aí. Faz, tanto faz. Normalmente, quando Que eu chama de acho... Henrique, estão achando que vão brigar comigo, né? Henrique, eita, tanto faz, né? Pode A tirar o esposa bom. dele, como tá brava, chama ele de Henrique. A minha esposa me chamou seu. Pode tirar o Porra. O ponto, o highlight que eu entendi da sua fala, Henrique, e que para nós, né, do campo da mediação, da conciliação, que a gente precisa pontuar, né, o que é diferente de conciliar, de mediar e de negociar. Vocês, advogados, quando estão ao lado do seu cliente, o nome já diz, né, vocês estão procurando pelos interesses dele em uma negociação. É difícil ter aí uma imparcialidade, uma neutralidade. Você tem o escopo delimitado pelo seu cliente, né? Às vezes não tão esclarecido ainda, né? Entra naquele afã da cultura do negocial brasileiro, como o doutor Henrique bem demonstrou, e aí chega naquele ponto onde se o embate não sai e não vai para nenhum lado e não se consegue saber por quê. A palavra que eu colocaria aí, que estaria faltando, seria investigar, que aí nós sairíamos das posições para entender os interesses e chegaríamos a uma grande premissa. Preço é diferente de valor. Preço é o que a gente tem como posição, e pode ser um preço monetário ou até um preço emocional. O preço é onde você está preso, é a sua posição. Quando a gente começa a desenvolver os próximos passos de uma negociação com gente que sabe o que faz, que sabe qual é a metodologia, que tem um pouquinho mais avançado a sua metodologia, ela vai sim querer investigar para poder levar a um outro lugar, né? E não só o famoso bate qual que é a melhor opção se eu não tiver acordo, né? Qual que é o meu limite mínimo, qual é o meu limite máximo, qual que é a nossa reserva. Isso fica ainda sempre preso na não consideração dos sentimentos, que acabam sendo o que muda.
o que vira a chave do psicológico quando a pessoa se sente literalmente ouvida. Então, só para voltar um pouquinho na minha fala da diferenciação, né, da negociação e do que eu defendo aqui, que é a mediação, quando a gente trabalha com a mediação, a gente faz exatamente esse papel que o Dr. Naldo falou. Os psicólogos vão tratar da parte mais emocional, a fundo, prepará-los para voltar à mesa de negociação. O mediador, o que ele tenta aqui fazer é antever toda essa situação, inclusive preparando os advogados. A gente tem, eu tenho, né? O mediador deve ter um checklist do que é que o advogado deve saber, ele, enquanto procurador dos interesses do seu cliente, e preparar o seu cliente para uma sessão de mediação. Para quê? Para que a negociação flua da melhor forma possível, aonde se possa investigar e esclarecer. Às vezes, mais do que outra coisa que as pessoas não fazem, é saber o que elas querem. Elas têm uma ideia fixa, ficam presos naquilo, e aí, quando você vai falar em brainstorm, está limitado, né? Então, toda essa pré-mediação, essa preparação, começa desde a advocacia, que aí eu vou abarcar o que o Dr. Wagner falou, que graças ao bom Deus e à lei 13.140 e as demais subsequentes, CNJ e MEC, estamos entrando nas universidades e eu faço uma ressalva, isso deveria ser colocado logo no primeiro semestre. Porque, além da oratória, é preciso aprender a escutatória. Isso é relevante, porque a advocacia, do jeito que vai hoje em dia, os doutores estavam aqui reclamando, porque não está fácil, uma hora é ESAD. Hoje eu fiz 5 audiências, o ESAD caiu a 5 vezes. Então, é uma coisa complicada, né? E o que o doutor Naldo falou, a maioria não se judicializa, mas conflitos continuam existindo. Se a gente se apropria dessa técnica, né, de comungar e entender qual é a relação da negociação com a mediação, vocês têm uma mina de ouro, inclusive até para melhorar os honorários, rapidez, segurança, confidencialidade, agora talvez muito menos custo, né, em função das novas tabelas aí que vamos ter em prática aqui em São Paulo, temos novas tabelas de custos. Ou seja, você poder escolher quem é que vai trabalhar como mediador no seu caso, ou seja, é um mar de boas oportunidades que ainda não é tão conhecida do advogado. E aí, o doutor Naldo falou uma coisa que eu até escrevi aqui, repaginar a atuação do advogado, né? Ele não tem que ter medo ou se sentir que a sua tese não é boa por estar oferecendo a mediação com a negociação, porque a negociação feita diretamente pelo mediador, ela toma outra figura, né? A gente, no Brasil, tem por default, vamos dizer assim, o estilo de mediação adotado é onde você se mantém imparcial, né? Fora do Brasil, a gente tem outros tipos de mediação e, se as partes, diante desse conhecimento e da capacidade do mediador, aceitarem que o mediador faça inferências na negociação, isso também é possível, mas de default deve-se partir de que o mediador é neutro e imparcial, né? O Wagner ficou no Embromation Enrolation do IMI, mas isso eu aprendi fora, né? Que sim, é possível você ter a sua participação, você dando ideias, mas isso tem que ser combinado antes também, né? Então, basicamente era isso que eu queria contar para vocês. E só para esclarecer, quem nunca ouviu falar do método Harvard,
se o doutor Henrique me permite, são 4 premissas básicas, né? Que depois você me ajuda, complementa, que é separar as pessoas do problema, que às vezes você está tratando algo muito pessoal, fica aquele ataque e se esquece do problema. Igual que assim, a gente tenta resolver uma coisa, você vê que a pessoa vem em volta e coloca outro elefante na sala. Vocês já passaram por isso? Você mata aquele elefante, aparece outro. Mata é uma palavra forte, né? Mas você some com aquele elefante, aparece outro, aparece outro. Então, o que que é isso? O problema não é o problema, é a pessoa, tem alguma coisa aí. Os interesses, tem que se concentrar nos interesses e não só no valor, né? Aquele vício que a gente tem de vir com o preço marcado na cabeça, que se for daqui a aqui eu vou, se não for eu não vou para lugar nenhum. As opções. Quando a gente fala em criar opções, também pode se pensar, né? O que para mim seria tão valioso que eu não posso sair da mesa sem, da mesa de negociação? Isso é uma outra premissa. Se todo o resto for negociável, por que não jogar na mesa na hora da negociação, né? E a outra coisa que também eu vejo assim no dia a dia, que ajuda muito, é ajudar as pessoas a delimitar quais são os seus critérios objetivos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, quando se tem uma disputa em um inventário ou num contrato de locação, tá, como que a gente faz? Vamos arrumar um critério objetivo? Ah, vamos para uma consultoria. Tá, então, eu consulto 3, você consulta 3, a gente faz a média dos 3, e você fica feliz com isso? Tá, mas eu vou indicar os teus, você vai indicar os meus. Tudo bem, isso são detalhes, mas criou-se o critério. Isso ajuda a coisa a andar, né? E depois, né, falando em critérios objetivos, os critérios objetivos se linkam muito com os negócios jurídicos, que eu não vou entrar, porque aí é outra palestra, é outro assunto muito pouco conhecido, mas que tem tudo a ver com isso. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, doutora Silmara. E, querendo ou não, né, a gente estava no congresso de processual empresarial nessa última semana, eu e o doutor Bruno participamos, e o Araque, inclusive, participou de uma das mesas, né, como a gente estava conversando, e uma das coisas que a gente posicionou ali, né, conversou bastante sobre, nos bastidores ali, mas principalmente a mesa, e o Araque fala muito disso, seria a utilização de instrumentos jurídicos como forma de solução de conflito, né? De você já trazer nos documentos jurídicos algumas situações que resolve, né, o problema. Mas ainda assim, evidentemente que há muita negociação, né? Então, Araque, voltando a bola aqui para contigo, vai dentro aqui de tudo que nós estamos conversando, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né? Já que você é um entusiasta aí de elaboração de contratos sociais, acordo de sócios, instrumentos societários, aqui voltando para o nosso lado de direito empresarial, né? Com fórmulas de solução de conflitos para tentar efetivamente depois judicializar ou até criar situações. Então, se você puder falar um pouco sobre isso. Sei que não estava no script, mas me surgiu aqui a oportunidade de você tratar sobre isso. Tranquilo, aqui a gente joga nas 11, vamos embora. Então, na toa eu sou entusiasta disso, é meu café com pão, né? Eu ganho pão aqui, que nem o pessoal fala assim, você já fez hold, já fez acordo? Eu falo assim, pô, hoje eu só fiz uma, porque o pessoal às vezes assim, passa assim, meses, né, sem mexer com isso, e parece um troço muito abstrato, muito distante, e na verdade não é. A verdade é que onde tem gente, principalmente onde tem gente junta, tem potencial de litígio, porque nós somos o centro de interesses autônomos, né? Então, assim, o que eu acho legal, e não apenas, o que eu acho bem bacana quando a professora Silmara estava falando, o professor Naldo estava falando também, fiquei pensando, porque quando eu comecei a estudar isso, e foi no segundo semestre de Direito, curiosamente, aqui na Federal, a gente teve essa aula com o professor, gente, o André, eu só chamo de André, esqueci qual é o sobrenome dele, mas ele é um dos grandes nomes. Goma, exatamente, André Goma de Azevedo, um fofo, e ele é um dos principais nomes dessa área, assim, é um cara demais. E depois, muito depois, no mestrado, quando eu comecei a estudar análise econômica do direito, economia comportamental, e eu comecei a estudar a teoria dos jogos. E como as coisas se encaixam perfeitamente.
E uma das cláusulas mais faladas, tal, tudo mais, que o pessoal usa assim como se fosse quase uma coisa mística, se eu vou pendurar aqui o nome da cláusula no peito para me proteger dos males, que é a famosa cláusula shotgun, ou buy or sell, tal, que ao cabo e ao fim ela tem uma questão principiológica por detrás dela, que a gente consegue fazer exatamente o que a professora Simara falou, que é ajudar o cliente ou a parte, né, seja em que condição que está, a descobrir quais são os próprios interesses. Que nem quando o pessoal chega e diz, eu vim aqui e tal, que eu quero fazer uma holding. Você, por quê? É porque eu vi e falo, cara, não, você apaga. O que você está com medo? O que você está querendo? Onde você quer alcançar? Porque às vezes, né, o professor Pablo Arruda é um que vive falando isso na internet, a holding não é o mais adequado, mas às vezes a pessoa não sabe o que ela quer de verdade. Ou às vezes ela está tão dentro do problema que ela está enxergando vermelho. E ela não consegue enxergar para além, e a gente tem técnicas para mostrar isso. Uma vez eu estava num caso envolvendo uma dissolução societária, evidentemente, né, que é onde o pau quebra, e a discussão estava, a apuração do valor da empresa estava assim, entre 250 milhões e 90. Porque os dois critérios lá dos, sei lá quantos peritos que foram contratados, chegaram nesses dois valores. E o pau quebra, né? Porque é que a gente estava falando. Eu quero pagar o mínimo possível, você quer receber o máximo possível. E olha, principalmente numa situação de dissolução de sociedade, onde você precisa achar uma solução. Porque se você quer cobrar 70 mil reais no seu carro e eu só quero pagar 40 mil, eu dou beijo, tchau, e vamos cada um para o seu mundo. Mas numa dissolução de sociedade, não. Eu vou sair da sociedade, você vai me pagar um valor e a gente está tentando chegar no acordo aqui e não chega. Tem uma técnica que está por trás da cláusula shotgun, eu vou explicar o que é a shotgun, mas basicamente eu usei isso numa sessão de mediação, nesse caso foi uma mediação que aconteceu até no STJ. Primeira vez que eu participei de uma mediação conduzida por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, achei bem interessante. E foi basicamente isso, porque o lado de lá estava falando, acontecendo, justificando por que deveria, por que o critério estava adequado e tal. E eu pedi autorização para o cliente, eu falei assim, confia em mim, deixa eu falar isso que eu quero falar, eles não vão aceitar. Mas deixa eu falar, porque eu quero. No meu caso, eu estava querendo ganhar o caso, na verdade. Mas assim, é uma técnica para mostrar para todo mundo que a gente estava discutindo algo que era irracional. Não estávamos discutindo valor, estávamos discutindo preço. O lado de lá estava falando que o valuation era minto, não era 250, desculpa. Era quanto que ele ia receber por metade da empresa. O valuation estava em 400 e pouco. Então, vamos supor, o que eu tenho que receber é 200 conto e era mais ou menos 50%, 49%. Eu cheguei e falei assim, ministro, com licença, ele acha que a parte dele vale 250, faz o seguinte, é 50-50, se ele comprar a parte do meu cliente por 250, a gente vende. Agora, o ministro fez assim. Olha que interessante. É uma sociedade 50-50. Você está falando que o seu 50% vale 250? Compra minha parte por 250, então. Tá tudo certo. Não, veja bem. Aí não. Aí veja bem. O que você acabou de mostrar que o rei está nu? Que ele não está disposto a pagar pelo que ele está querendo receber, pela mesma coisa. Se a gente estivesse falando de carro, o meu carro vale mais do que o seu, beleza, tem algumas características intrínsecas que podem fazer a diferença, mas nesse caso em particular não fazia. Evidentemente não saiu acordo, tal, tudo mais, mas eu marquei um ponto na mesa do ministro. Porque eu falei assim, olha, tá vendo? Tá vendo que o valor dele é irracional? Tá vendo que aqui ele tá com a coceira, que eu falo para meus clientes, você tá com a coceira. Você não quer resolver o problema, você está querendo continuar a coçar. Você está com essa coceirinha e você agarrou e esse virou-se um problema de estimação. Uma das formas é usar isso. O que é o princípio que está por trás da shotgun? É você buscar algo que é muito difícil. Eu saber qual que é o seu preço reserva, você saber qual que é o meu preço reserva. Você saber quanto que você resolve. E é o velho princípio do um cota, outro escolhe. Que a gente resolve quando você vai contar o bolo do irmão. Olha, faz o seguinte, eu corto e você escolhe. Eu vou ter um incentivo a chegar ao máximo possível do que eu acho que é justo e você vai escolher aquele lado do bolo que vai te agregar mais valor. Esse é o princípio da cláusula shotgun, que é você pegar e colocar o quê? Olha, surgiu um problema, um impasse intransponível que o mediador profissional não consegue resolver, só sobrou uma função, uma forma agora. Eu vou falar um preço que eu adquiro suas cotas e você tem uma escolha. Ou você vende, ou você vira e compra de mim pelo meu valor. Eu tenho o incentivo de te fazer uma proposta adequada
E aí, das duas, uma, ou ela está acima do que você quer receber, ou ela está abaixo e você compra. Não tem outra solução. Né? Tecnicamente falando, tem uma série de críticas, uma questão orçamentária, questão informacional, mas isso é o que está por trás disso. E dessa maneira, você consegue descobrir uma série de informações que, às vezes, por exemplo, podem parecer irracionais. Eu tive um outro caso que era absolutamente irracional até você conversar com o cliente. Ele estava disposto a gastar, vou colocar uns números aqui para maquiar, ele estava disposto a gastar 400 mil reais, não para receber 500. Ele estava disposto a gastar 400 mil reais para que a outra parte tivesse que pagar para ele 300. Ele literalmente estava pagando para brigar. Aí você fica com essa cara que o Armani fez. Qual a lógica disso? Eu vou gastar 400 para receber 300 de volta? Aí você dá um passo para trás e conversa com o cara e você começa a investigar e você descobre. Para ele, compensa. Ele não quer resolver o problema. Ele quer manter uma reputação de que se você vier brigar comigo, cara, eu vou te arrastar, eu vou quebrar, mas eu te levo junto. Quando você está negociando com um cara suicida, não tem lógica mais. O cara vai gastar 400 reais para te forçar a pagar 300, você negocia com o cara para tentar resolver por 210. Então, olha como é que é interessante. O cara, de novo, é o que a professora Simara falou, preço é diferente de valor. O preço para ele, 400 mil reais, é igual a Armani, ele tem no bolso. Para ele, a discussão é outra. É a questão de valor. Ele valoriza ser reconhecido aqui no Distrito Federal como uma pessoa com quem você não briga. Uma pessoa que ela está disposta a ir para as últimas consequências, para te arrebentar, ainda que isso gere ele não faz. É o contrário do que a negociação de Harvard fala. Ele não está disposto a encontrar uma posição para crescer o bolo e dividir. Ele está querendo destruir o oponente, porque o jogo dele é continuado. Eu vou destruir esse oponente, e o tanto que eu investi nessa negociação, nesse problema, é um investimento para o próximo. O próximo que vier negociar comigo, o próximo que vier para o embate comigo, aquilo ali não foi despesa, foi investimento em reputação. Então, você precisa dessas técnicas, você precisa investigar, e por isso um processo de mediação, um processo de negociação não pode ser rápido, não pode ser igual a mediação de juizado especial. Doutor, tem acordo? Tem, levanta. Nossa, mas isso me dá uma irritação, porque é um desperdício de tempo do judiciário, meu, do cliente. Aí você ainda tem que pressionar e falar assim, gente, é um negócio inacreditável. E aí, puxando, última fala minha aqui, puxando a sardinha lá para o meu livro, que é sobre processo civil, eu explico que a forma com que está no CPC é uma forma ineficiente. Olha a situação. Eu estou no embate aqui com a professora Silmara e a gente não conseguiu chegar no acordo. Eu fiz as ameaças que dava para ameaçar, a Silmara fez as ameaças que dava e a gente não chegou a um acordo. Eu ajuizo a ação. Por lei, eu sou obrigado a colocar no processo, na inicial, todos os meus argumentos, todas as minhas provas, que provavelmente eu já usei contra a Silmara e não funcionou. O que mudou entre eu conversar fora do judiciário com a professora Silmara e eu protocolar inicial? Em termos informacionais, absolutamente nada. E aí o CPC me força a sentar para negociar com a professora Silmara de novo, antes de eu ter a única possibilidade de alterar minha percepção, que é o que? A contestação dela. Porque com a contestação dela, ela vai trazer as informações, a gente vai ter um posicionamento a respeito do direito, dos fatos, e talvez pudesse mudar o cenário para a gente negociar. Não. Eu tenho que sentar para negociar com ela, não querendo, que se eu quisesse a gente já teria resolvido, antes de ter qualquer alteração na situação fática ou jurídica para chegar a um acordo. A conciliação tinha que ocorrer depois da contestação, quiçá depois da réplica. Os direitos estariam mais claros e a gente poderia efetivamente sentar para tentar poupar o tempo do judiciário. Por que isso funciona nos Estados Unidos? Porque eles têm a discovery. Eles são obrigados a entregar todas as provas e documentos que eles vão utilizar antes do processo começar. Você reduz a simetria informacional e talvez você consiga chegar num dia ou outro. O nosso sistema pegou um pedaço de lá, um pedaço de cá e fez um troço que tanto é que quase nenhum juiz faz. Em nome da celeridade, cite-se a parte 15 dias e dane-se o que está no CPC. Então, uma crítica que eu faço a esse trecho do CPC, e não é uma crítica à mediação, mas ao momento que eles colocam. Pronto, Farmani, falei demais aqui.
Não, tá ótimo. Eu concordo com você, cara, porque e eu acho ainda, como processualista, eu gosto dessa parte, mas depois eu vou passar para a Silmara, que eu acho que ela deve ter um posicionamento também sobre essa questão. Mas eu, como processualista, uso muitas vezes a audiência de conciliação e mediação para buscar mais argumentos para eu melhorar minha contestação, por exemplo, Mas, né? Armando, mas é por isso. Aí o que, que o cara faz? Ele cala. Qual que é o incentivo que eu tenho? Sentar e falar, doutor, tem proposta de acordo? Você quer esclarecer os fatos? Não, não quero, não. Ficar Né? assim. Porque Por i- qualquer coisa. Olha só que bizarro. O que eu vou falar, você pode usar estrategicamente. O que você falar, eu não posso reduzir em ata e usar para mim. Então, para quê? Eu prefiro deixar o pau quebrar numa audiência de discussão, que o juiz vai fazer uma proposta de conciliação, e aí eu vou ter essa discussão na frente dele, que pelo menos é o cara que vai julgar. É isso mesmo. Mas, doutor Silmar, acho que você tem uma posição sobre isso, né? Já que o código está aí desde 2015, você trabalha constantemente com essa situação das mediações em processos judiciais e arbitrais, né? Eu gostaria de saber um pouquinho da sua posição. Depois a gente passa para o Naldo também falar as considerações dele sobre o tema. Tá, eu vou discordar dos dois um pouquinho, posso? Tá aqui para isso, pelo amor de Deus, que é especialista é você. É, Eu sou parpiteiro. eu acho que são válidos os argumentos, eu acho que sim, os dois têm alguma razão, mas do que o doutor Henrique falou, né? A já esgotou o que tinha para esgotar. Eu estou imaginando que até nesse esgotamento foi parte advogado, né? Aí judicializou. É esse o seu cenário, Henrique? Às vezes não. Às vezes, imagina uma situação mais simples, do tipo um acidente de carro, onde eu sei se eu fui culpado, você sabe se foi culpado, a gente tenta negociar aqui e não chega a um acordo. Pode ser, eu concordo, que às vezes protocolando, contratando um advogado, esclarecendo o direito, a coisa mude. Mas assim, né, na tese, né, que eu coloquei, porque na verdade a tese é só um modelo de raciocínio. Na tese eu coloquei o seguinte: supondo que o que, que muda com o ingresso no judiciário? Então vamos supor, né, para essa discussão, que a discussão original tenha sido parte com o advogado, não cheguei a um acordo, e aí eu tive que judicializar. Tá. Então, o que eu pensei era isso mesmo, né? Nos dois casos, tanto no seu quanto do doutor Wagner, eu sou postulante de que a mediação seja obrigatória antes da judicialização. Só que para isso eu vou discordar do seu professor André Goma, que quando criou, né, lá no começo, fez parte do CNJ, ele criou um batalhão, como se a gente fosse entrar numa guerra de salvamento do andamento dos processos judiciais. Então, a gente tem hoje em dia ainda gente pouco preparada e servindo como vitrine no judiciário, onde vocês chegam e se arrepiam, que nem você chegou. Aí chega lá, tem acordo, não tem acordo no JEC. Então, quem está errado? Quem formou, quem deixou que se chegasse a trabalhar desse tanto, o juiz, né, que permite que se faça isso, porque se você for estudar e ver o que é mediável e o que é para ser a mediação, não tem nada a ver com o que a gente está vendo no judiciário, né? Ele não pode ser palanque, não pode ser vitrine, com exceções. Entendam-me todos os meus queridos mediadores e professores excelentes de formação. Eu trabalho no judiciário. Eu preciso ter contato com isso para saber como é que a coisa está acontecendo. Mas o mundo à parte, privado, é outra história. A mediação, ela é um processo. Ela tem um começo, um meio e fim, ela tem etapas, né? E aí, respondendo a sua pergunta, Henrique, é o mediador fazendo aquilo que você, como partidário do seu procurado, e o outro partidário do procurado dele, não fizeram, não chegaram. Entendeu? Porque aí, o direito líquido e certo, ambos os advogados e seus clientes já sabem. Então, se vocês acham que esgotaram a conversação, né, em função dos argumentos de A e de B,
O que resta? Eu vou para o judiciário porque tem que ter um terceiro para decidir e a gente já sabe, nenhum dos dois provavelmente não vai gostar, vai ter mais um processo de cumprimento de sentença, vai ter mais custos e ainda a probabilidade de insatisfação, né? Por isso que eu digo, a mediação devia ser antes, com pessoal melhor capacitado, com o campo necessário, com o tempo necessário, com o ferramental necessário, e não querendo que se faça a mediação anterior nos mesmos moldes que é feita hoje. Aí não funcionaria. Os casos de família, eu sei que eu estou num ambiente empresarial, mas eu vou transportar para os casos de família empresarial. Doutores, vamos lá. Quantos casos poderíamos ter evitado de judicializar se a gente investisse aí 3, que sejam 4 meses de regulares sessões de mediação, buscando interesse, com os doutores alinhados com o direito, contando, olha, realmente, né, se você fizer isso, talvez você perca isso, mas lá na frente também, se você não entregar isso agora, o juiz vai levar, tá? O bem vai depreciar, a empresa vai perder a confidencialidade, vamos estar expostos, não vamos ter o nosso relacionamento continuado, que, querendo ou não, no ambiente empresarial, isso não é bom. Ou seja, é uma série de prejuízos que, se fosse feito por um mediador experiente, por alguém que saiba respeitar método, e não só mediador, a gente tem que ser parceiro. Por isso que eu adoro estar aqui falando para a advocacia. O advogado tem que saber disso, ele tem que se preparar para ir para uma mediação, para que não chegue naquele embate e ficar retesado e frustrado, por quê? Né? A pergunta que eu sempre escuto assim, mas o que o mediador vai fazer que eu ainda não fiz? Exatamente o que você não fez ainda, né? Eu vou cumprir um processo de mediação, eu vou cumprir as fases, eu vou fazer perguntas que você talvez ainda não tenha feito, eu vou abordar ângulos, aparar arestas, eu vou considerar o sentimento. Eu não sou psicóloga, mas hoje em dia eu estudo muito mais sobre gente, sobre filosofia e ser humano do que qualquer outra coisa, do que direito. Direito, para mim, é o que vai sobrar quando não der certo a conversação. E não sou eu que vou ter que falar sobre isso, vai ser o juiz, vai ser o árbitro, entendeu? Então, eu sou a favor da mediação anterior. Não, É, deixa eu só. o ponto só, eu não sei, desculpa, Araque, só para. Assim, eu não vejo a mediação antes do ajuizamento da ação ruim, pelo contrário, eu acho que a mediação antes ela é muito bem-vinda. Então, por exemplo, a gente pega a lei de recuperação e falência que fala da mediação antecedente. Eu acho ótimo, Antecedente. porque você se prepara, muitas vezes você consegue resolver ali. O que eu talvez seja minha posição melhor é no momento que eu faço a petição inicial, que eu já tenho os argumentos atacando o réu, talvez aí quebre-se essa oportunidade, que o réu vai querer falar, ele vai querer espernear, ele fala, não, foi isso que aconteceu, e talvez antes do ajuizamento da ação, sem sombra de dúvida que ela é muito eficaz. Mas depois, eu não sei se essa obrigatoriedade do CPC no momento inicial seja o melhor caminho, mas é só a minha opinião. Então, Aqui pelo chat, Silmara, o Luciano falou que eu tenho muito dinheiro, não, isso é mentira, mas o Leandro, a Sandra, muitos aqui apoiando a sua fala, tá? Eu Só também para. apoio, ah, tá, doutora Silmara? que bom. Mas deixa eu esclarecer só um 4 a ponto, 2, Wagner. Araque. A mediação que eu estou propondo é no judicial, é que ela seja em mediadores privados ou judiciais, mas que ela seja imposição, igual custas. Você tem que ter passado pela mediação antes de protocolizar, antes de escrever os seus argumentos, porque esse é o caminho, é o que eu falei. O juridiquês, o direito vai servir para quê? Para quando a conversação, o diálogo não tiver campo, não tiver penetração na relação dos intervenientes. Esse é o ponto. Por exemplo, uma outra ideia,
que você citou sobre as recuperações judiciais. O que eu tenho visto aí também nos meus congressos é que já estão, está lindo, está lá na lei, está podendo ser executado, está sendo feito, mas o que está acontecendo? Os prazos estão minúsculos, estão espremidos, igual está acontecendo no judiciário, no JEC, nas mediações familiares, ou seja, vem o judiciário de novo e tenta espremer algo que seria tão bonito, entendeu? E funcionaria se pudesse ser na sua excelência, na sua essência, na sua principiologia. Precisa atender princípio, o princípio é base, e estão matando os nossos princípios, né? A nossa independência, por exemplo, nós estamos sendo, tem que trabalhar assim, meia hora, não pode entrar no mérito, né? Isso é um absurdo. Não é isso, a mediação não é isso. Então, o que eu só quero deixar claro é que doutores, por favor, novatos que nunca viram, nunca presenciaram a mediação, não se baseiem só no que vocês têm visto no judiciário, né? Alarguem um pouco o conhecimento, busquem outras formas de saber, porque eu sou entusiasta, eu sou mestre nesse assunto, mas eu faço isso vocacionalmente. E assim como eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso vocacionalmente. Então, eu continuo defendendo que tem que ser antes. Bom, Só que eu para vou pular para outro time, tá? Não, mas o Wagner, assim, esse argumento dela é inquestionável. Não dá para não concordar. Porque o processo de mediação, bueno, é óbvio, o processo de mediação, quando eu falei na audiência de conciliação, professor, eu estava pensando nessa. Eu também já fui mediador, eu passei por esse treinamento assim, de meia hora que eu tive, esse que eu vou citar, que é basicamente ler aquele roteiro, senhora, boa tarde, senhores, estamos aqui para... Aí você primeiro vai falar, o outro vai falar na cara do... Cara, eu já tive um problema com o conciliador, dessa conciliação, que essa sessão piorou o problema. Porque, cara, quando você abriu para a parte de falar, aí o outro pegou, deu um grito de lá e falou assim, por quê? Porque a gente tem o quê? 15 minutos. Por um outro extremo, eu tive uma juíza para a qual eu trabalhei quando eu era estagiário e tal, que era conciliador, é basicamente estagiário, um pouquinho de tempo, cara, eu sou tão velho assim, não. Foi nesse século ainda. E a gente, que ela falava assim, Henrique, você só sai daqui, eu te aprovo, você só sai daqui com essa conciliação feita. Era um problema grave, tá? Era um problema que, na minha opinião, depois, muito tempo depois, eu até questiono se tinha que estar lá no juizado civil, porque envolvia uma família, o tio da outra que fez não sei o quê, um negócio meio esquisito. Só que, apesar de estar no juizado especial, era de gente com dinheiro. Então, os advogados eram um time de advogados, e lá eu bonito, lá de 20 e poucos anos lá. E assim, aí nessa outra, a sensação que eu tive foi porque eu venci pelo cansaço, não foi porque eu fiz uma conciliação. Eles já não aguentavam mais estar ali, sabe? Acho que eles iam fechar qualquer coisa e que aí é um problema. É aquela coisa, não é nem uma conciliação, uma mediação rápida, ou seja, protocolar, que não serve para nada, só para perder o tempo. E nem uma outra que demora o tempo, que aí você vence pelo cansaço, que a pessoa volta para aquela questão da negociação posicional. O processo de mediação que a professora Silmara está falando, a gente verifica, por exemplo, mediação empresarial, né, quando você vai para as câmaras, assim, você tem arbitragem, ou você tem aquelas cláusulas mistas, escalonáveis, né? Primeiro você tenta ali um mês e meio de mediação para tentar pelo menos limpar a coisa. Já participei de mediação onde o mediador ele era convidado a dar opinião, então o mediador era um expert no assunto. Então ele falava, ele dava opinião que ajudava justamente para você limpar, né, a questão da simetria informacional. E o curioso é porque isso era tão interessante, porque o árbitro era outro. Então ele estava numa posição confortável para poder dar opinião para ele, para uma parte, para outra, para tentar ver se chegava, né, limpava a questão, porque ele não estava antecipando o julgamento, porque o árbitro ia ser uma outra pessoa que não teria participado daqui. Mas o que eu quis colocar foi justamente isso, professora, porque assim, quando eu escrevi, quando eu estava pensando nesse problema, numa situação onde o processo de conciliação, a audiência de conciliação meramente protocolar, onde você só vai ouvir da outra parte os mesmos argumentos que foram ouvidos anteriormente, não faz nenhum sentido. Agora, se de fato você conseguir fazer um procedimento correto, né, de
da mediação, de poder fazer tudo isso aqui que a gente está falando, identificar se tem um problema pessoal, identificar, inclusive, no processo de mediação, se há espaço para isso. Às vezes não há nenhum espaço, e aí você pode efetivamente até antecipar o problema. Falar assim, olha, realmente aqui o problema não é pessoal, o problema é objetivo, e é uma questão que eu vou ter que resolver, sei lá, com perícia. Então, para que ficar insistindo? Né? De fato. Mas, assim, são poucos os espaços que a gente tem para efetivamente fazer isso. Certamente no judiciário, eu te confesso, eu nunca vi. Eu nunca participei de um processo judicial que teve a fase de mediação que, olha, que fosse uma grandíssima decepção, uma sensação de desperdício de tempo e para o cliente olhar, era isso? Eu falei assim, era isso, mas vamos embora. Né? Porque, infelizmente, é o problema. Mas, assim, nesse seu contexto, então é 5-0, 6-0, porque eu passo para o teu lado. Posso só fazer uma parte? Claro. Dois apartes, na verdade. Nós tivemos no planejamento do nosso projeto de lei que resultou na Lei de Mediação e no Código de Processo Civil essa tratativa, mas foi vencida, infelizmente. Mas se cogitou sim. Mas, dado o despreparo dos mediadores e contingente de poucas mãos, não passou. O segundo é que, mesmo no judiciário, existe a possibilidade de se fazer o pré-processual, né? E mesmo no judiciário, existe a possibilidade da indicação de qual mediador você está indicando para seu processo. Seu processo está no... eu gosto de usar esse termo porque é bem lúdico e as pessoas gravam, né? Está na pororoca do conflito, chegou assim no ápice, né? Não tem mais o que vocês fazerem, não tem mais, e o seu cliente está lá, e não sei o quê. Pede um prazo, manda para mediação, chama o mediador do juiz ou manda para fora, né? Conversa, tudo isso é muito novo, muito diferente. E o advogado, às vezes, se sente constrangido de oferecer isso para o cliente, porque vai parecer que a sua tese está fraca. Né? Puta, o meu advogado não vai dar conta do meu processo, ele está mandando para o terceiro resolver, vou gastar mais. Né? Aí é que vem todo o conhecimento jurídico e os seus anos de cadeirinha, enfrentando processo, para falar assim, olha, a probabilidade que isso aconteça é aqui, aqui. Né? Estamos nessa vara com esse juiz, vai para esse tribunal, a probabilidade é essa. Aqui você tem alguma outra chance de fazer algo bem diferente. Outra coisa que a gente gosta muito de, né, falar que a mediação possibilita é o test drive. Já que você falou tanto em carro, Henrique, fazer um test drive, sabe? Acordos temporários, acordos parciais, tudo isso é possível. E é desconhecido, é pouco usado. Mas, rapaz, hoje meu negócio está caindo a orelha. Então, essas ferramentas, né, que vêm da mediação para melhorar e enriquecer a negociação, é o casamento com eles. Não tem erro. Que foi essa minha fala designada, né, Wagner? Como é que a Exatamente. mediação... Pronto, fiz meu ponto. Eu vou. Bom, a gente já passou uma hora aqui batendo papo, tá uma delícia. Então, eu vou ter que chegar um pouco no final, gente. Eu sei que tem muita coisa para dizer aqui, mas eu queria passar uma pergunta para o Naldo antes também, para ele ter a oportunidade de expor. Eu vejo que ele está ali também inquieto, querendo falar um pouco sobre o que ele pensa sobre a mediação, né? Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco, já que a questão é negociação, a gente está falando também bastante de mediação. Naldo, como que você se prepara, né? E quais os instrumentos que você usa para as negociações que você faz? Bom, como eu havia dito, anotei aqui, falei que eu estava mais aqui para aprender, de fato fui anotando aqui várias dicas dos colegas, dos doutores aí, e só para passar rapidamente aqui, por exemplo, adorei o que a doutora Silmara disse sobre, já respondo o doutor Wagner, tá? Mas estou sendo bem sucinto aqui, do mediador preparar o advogado, e o advogado, então, preparar o seu cliente, ou, de repente, o mediador preparar ambos. Olha que interessante.
não é verdade? Adorei isso. Redução de custo, tempo, benefício, criação de critérios objetivos de parametrização para chegar a um acordo, a um denominador. Que o doutor Araki disse, a questão da teoria dos jogos é muito interessante. O cliente, às vezes, ele nos procura querendo uma holding, e vem aí o pai com 2 filhos, e aí começa o atrito, porque um dos filhos, e talvez a holding não é o caminho, né? Mas eles, sei lá, venderam para eles que a holding era a melhor solução, e talvez não fosse. Meu amigo Ah, tem uma holding isso, né? isso, exatamente. E também o que eu notei aqui sobre o pré-processual. Quando se chega no processo, aí é outro mundo. Aí é litígio puro. E uma coisa tão importante que todo mundo falou aqui, o doutor Araque também falou, é a boa-fé das partes. Muitas vezes o cliente ele vem com má fé. Não falando todos. Alguns clientes vêm com má fé. Sabe aquela vontade de brigar? Aquela vontade de gladiar? Então isso é complicado. E às vezes a gente não percebe e entra na onda de uma quantidade pequena, mas desse cliente. Como é a questão do divórcio? Nós estamos tentando puxar para a área empresarial familiar, que é a área que eu atuo. Empresas familiares, tem muito disso, tem muito sentimento. Eu quero isso porque eu quero. Isso é complicado. Quando chega nesse campo, isso é péssimo. E respondendo direto ao ponto, doutor Wagner, doutor, aí eu volto mais ou menos aquilo que eu havia dito no começo, como que eu me preparo, iniciando realmente um bate-papo bem tranquilo com o colega advogado, com a parte. Primeiro, preparando o meu cliente, preparando minha cliente, né? Conversando, mostrando que o juiz, a juíza vai decidir, além de custoso, demorado, enfim, alguém vai sair infeliz. Não vai ser felicidade geral, tá? Vai demorar, por exemplo, tivemos um caso agora, recentemente, que o caso demoraria pelo menos 3 a 4 anos. E o meu cliente falou, não posso esperar isso. Então, infelizmente, ou chegamos a um acordo, ou você vai ter que esperar daí para mais. Mas o preparo disso mesmo, conversar com um colega, chegar desarmado, chamar para um café, de repente um espaço neutro, se não um escritório, em algum lugar mais neutro, trocar e-mails de uma forma mais amistosa, e seguir por este caminho, e insistir, porque não é a prática, não é o Suits, não é o Harvey Specter chegando com carta na manga e usando termos extremamente complicados. O segredo é que todo mundo, pelo menos, saia dali com alguma satisfação. Talvez não plena, mas com alguma satisfação. Né? Acho que é esse o caminho. Perfeito, Naldo. Bom, pessoal, como eu falei, nós passamos um pouquinho aqui. A ideia era fechar com 50, e passamos já de 1h15. Acho que eu vou para as considerações finais. Primeiro, agradecer de coração ao meu colega, amigo Naldo, né, o nosso secretário aqui da comissão. A gente não tem essa distinção de presidente, vice-presidente, secretário, pelo contrário, acho que temos um grupo ali que a gente conversa bastante, pega as ideias e vai conversando entre nós. Então, Naldo, de coração, obrigado aí pela participação, pelas palavras. Pelo contrário, você disse que está só aprendendo, mas você trouxe bastante coisa aqui que eu anotei e de muita relevância. E só Agradeço. para. Eu vou agradecer também a Silmar e o Araque, mas também nas considerações finais, eu queria ver se eles poderiam passar, se recomenda algum livro, né? Foi recomendado no grupo, eu já comprei. Então, se tiver mais alguma obra, doutora Silmar, Araque, Naldo, que vocês pudessem indicar. O Araque saiu correndo ali, a gente viu que ele estava de bermuda. Olha lá, ó. Ah, olha lá, ó. Vamos ver se bate. Opa, são duas obras diferentes. Ai, Simora, peraí que. Não, o meu é Vamos Chegar ao Sim. Como chegar ao sim? Eu comprei Tá, essa obra por indicação da doutora Silmar, inclusive. mas Pode eu queria falar. indicar uma outra que eu vou puxar aqui para o meu peixe, tá? Essa Tá aí fica bom, para claro. vocês que vão precisar aí mais negociação. São conversas difíceis. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Conversas difíceis é um homem e uma mulher, os autores, eu não vou lembrar de cabeça agora, já acho aqui, já coloco no, no nosso chat. Ó, Esse tem aqui. livro.
É o de capinha, é do Bruce Patton e Douglas Stone e Sheila Hand. É isso? Isso mesmo, é esse aí. Ah, legal. Eu consegui baixar aqui rapidinho na Amazon enquanto a doutora estava falando. Isso aí, esse aí. Como discutir o que é É, mais importante? exatamente. Legal, interessante isso daqui. Olha lá, pessoal, tá em promoção, 31,30. Muito bom. Muito bom esse livro. Tem o audiolivro também para quem gosta de seguir ali nas caminhadas escutando um bom livro. Araque, qual que era a obra que você estava mostrando? Eu não consegui. Então, Que Conversas Difíceis, esse livro, ele é bem antigo, tá? Advocacia de Arbitragem. Olha que Advocacia legal. de arbitragem, tá? Ele é bem antigo. É uma proposta desses dois autores a respeito de como conduzir, de como construir uma arbitragem. Mas eu gosto muito dele porque ele traz algumas técnicas justamente que eles chamam de procedimentos híbridos, que eles ajudam sobremaneira na negociação. Ele pega um pedaço de mediação, tal, tudo mais, que é basicamente assim, para você pegar um problema complexo e reduzi-lo. Por exemplo, negociação escalonada. Eu estou fazendo isso agora no processo de dissolução societária. Tem uma série de questões, valuation, que é um escritório de advocacia, honorários futuros, clientela, despesa, tal, tudo mais. Então, o que a gente está fazendo? A gente está estabelecendo um sistema de escada. Pegamos um ponto, negociamos ele, se chegamos a um acordo, ok, isso aqui a gente deixa, não litigamos mais. Próximo ponto. Agora a gente vai discutir isso daqui, né? Próximo ponto. A gente vai até onde a gente conseguir, e se a gente não conseguir sair do acordo, né, para resolver todo o problema, beleza, a gente vai litigar só sobre aquele ponto. O restante, a gente não vai mais. É uma forma de você não levar ou para arbitragem ou para o processo judicial o problema como um todo. E uma outra que eu gosto muito, muito, que também tem uma fundamentação em teoria dos jogos, é que eles chamam de negociação de beisebol. Que é o quê? Mais ou menos parecido com a história eu tinha até um paper para escrever sobre isso. É mais ou menos a mesma história do shotgun. Imagina uma ação de indenização por danos morais, que é um negócio extremamente complicado. Você quer 10, você quer pedir 50 mil, eu quero pagar R$ 1.000. Eu já apliquei isso em algumas oficinas. Você vai escrever num pedaço de papel o valor máximo que você topa pagar, e eu vou escrever num pedaço de papel o valor mínimo que eu topo pagar. E eu vou entregar isso para o árbitro, mediador, facilitador, qualquer uma das situações. E aí você vai ter, por exemplo, 1 hora ou 2 horas para vocês negociarem entre vocês uma última rodada, que pode ou não ser facilitada, para tentar chegar no acordo. Se você não chegar no acordo, o árbitro ele não pode escolher acima nem abaixo. Ele não é igual a indenização normal. Ele ou escolhe a proposta A ou a proposta B. Qual que é a sacada dessa jogada? Se você pedir R$ 1.000 e eu pedir R$ 100.000, e o árbitro achar que o que você tem direito é mais ou menos 7, ele vai chegar no mais próximo. Então você vai também tender a oferecer um valor mais próximo do que você acha razoável e vice-versa. Porque senão supõe que você peça, sei lá, R$ 7.000 e o outro peça 200. Pelo árbitro ia ser, sei lá, 6.000, mas como ele vai pegar os 7. Então é uma forma de você tender a fazer isso e ter o plus. Como eu peguei e estabeleci um preço para cá e você estabeleceu um preço para cá, eu, de novo, reduzi a simetria de informações, reduzi a possibilidade, o campo, o escopo da negociação posicional, e eu acabo facilitando o acordo. Então, esse livro aqui é um livro, de novo, ele é antigo, ele é, deixa eu ver, de 2001, antes do Código Civil. 2001 é essa versão, né, porque é uma tradução. É difícil de achar, mas ele traz uma série de hipóteses de negociação, estratégia de negociação, que vocês Na podem Amazon tá colocar. 10, na Amazon tá 10. 10 conto aí, ó. Então, e tem para É. vender? Porque ele é bem 6 difícil. usados por R$ 10 e 2 novos por Usados, né? 12,90. Usados. 12,90, 2 novos. Excelente livro, excelente livro. Eu já Já trabalhei. comprei, tem 5 agora, pessoal. É uma sugestão. Tem 5. Obrigado, Araque. Obrigado, Sugiro mesmo Silmara. aí que a doutora Silmara apontou, que é o Como Chegar ao Sim. Excelente. Excelente, né? Bom, pessoal, de novo, eu quero agradecer a todos, doutora Silmara, A gente podia ficar horas e horas batendo papo aqui, porque conteúdo não falta. O pessoal, todos que assistiram aqui, eu estou vendo as mensagens de agradecimento, Juliana, Bárbara, Milena, Ricardo, Luciano, Paola, Leandro, a Sandra. Ai, gente, se eu esquecer o nome de alguém aqui, me desculpe.
e a Valéria aqui também da OAB, tá? Só para finalizar aqui, né? O meu sócio, o Bruno, né, que é vice-presidente da comissão, ele sempre fala, né? Negociar bem é quase ter o poder de ler a mente, comportamento psicológico das pessoas e da coletividade para atingir seu objetivo mínimo estipulado e mais eficiente do ponto de vista da solução e à luz dos princípios que norteiam aquele direito. Então, essa frase aí é uma coisa que ele fala bastante nas nossas reuniões aqui e eu queria só citá-lo aqui. Bom, pessoal, Ô, Araque, Wagner, muito obrigado. Oi, desculpa. só mais um. Só Lembra um que nós temos complemento. um complemento. Nós temos uma dobradinha em novembro, nós vamos estar aqui de novo, só para a audiência que está aqui saber que nós vamos ter uma dobradinha de novo. É isso aí, pessoal. Lá no grupo da comissão, bom, a Silmara está lá, né, gente? Então, Ó, isso é ótimo, é fantástico, porque uma das coisas que a OAB nos proporciona, né, Silmara, é essa interação de áreas, né? A legal. minha comissão de direito empresarial é muito ampla, né? Mas a gente consegue debater sobre mediação, consegue falar muito conversar muito com a comissão de insolvência. Recebemos um convite da comissão de direito de família para falar de sucessão, né? Então, assim, é muito prazeroso, é muito bacana a gente poder trocar figurinhas, Silmar. Eu sou muito grato. Não é a primeira vez, já tivemos outras oportunidades, teremos outras. E, Araque, você é sempre bem-vindo aqui, viu, meu querido? Você sabe disso. Eu pego no seu pé quase toda semana ali no Instagram, né? Eu estou Mas por cotas aqui, cotas de orientais, né? Ou cota de cantando. Eu participo aqui, sempre pode. e o Naldo, nosso queridão aí também, nosso secretário, muito obrigado, viu, pessoal? Todos que Eu que tiveram agradeço. a paciência aí de participar, né? A gente sabe que está no meio do horário expediente, e agradeço de coração, a Comissão de Direito Empresarial agradece. Forte abraço para todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, viu? Até mais, tchau, tchau. Um abraço.